Nós aprendemos a ser mãe tendo filhos. Nós aprendemos a educar educando. Não existe um catálogo, não existe uma receita sobre como é que tu tens que educar um filho. Sejam todos super bem-vindos a mais um capítulo do A Outra Face. E desta vez trazemos uma mulher simplesmente espetacular. É uma pena que as redes sociais dela sejam privadas para que vocês possam acompanhar e ver o quão esta mulher faz e é capaz de fazer. Mas trouxemos ela aqui para que ela pudesse falar sobre si e disponibilizar talvez bem pouquinho daquilo que ela é capaz de fazer. E não vou muito delongar esta coisa, deixar ela bem curta, bem suave, para que ela tenha o máximo de tempo possível para nos contar sobre ela e nos fazer entender como é que essa história começa, porque é que terminou, como terminou e como é que ela consegue brilhar tanto assim. A história não terminou, ainda está no seu curso. Ainda bem. Pois. Ainda bem. Pois. Seja Olá a bem-vinda. todos, obrigada pelo convite, primeiro. Olá a todos, me chamo Naina, como bem disse aqui. Sou amante do ginásio, da academia, sou amante da atividade física, sou mãe, sou profissional, sou amiga e companheira. Ok. E por onde queres começar? Pode ser pelo princípio. Ok. Pelas interações que nós temos tido nas redes sociais e bem recentemente, tu tens mostrado uma curiosidade, ou as pessoas têm mostrado uma curiosidade em perceber como é que eu cheguei até aqui. Para quem não me conhece, quando eu digo cheguei até aqui, é o nível de desenvolvimento que eu tive físico, mudança física, e não só mental, espiritual e todos os aspectos da minha vida, eu acho. É uma curiosidade que as pessoas têm tido, sobretudo mulheres. Porque não é fácil, como deves saber, conciliar filhos, família, trabalho, ter tempo de ir ao ginásio e ter resultados. Pois. Também. Pronto. Ainda bem. Pois, então... muitas pessoas têm dito, porque o tempo, não tenho tempo. Eu acho que não é uma questão de ter tempo ou não. Todos nós somos dados 24 horas por dia. E cabe a nós decidir, escolher o que a gente quer fazer com esse tempo. É uma questão de escolhas e eu fiz as minhas. E também depende muito de quem que a gente baseia as nossas escolhas. A atividade física sempre foi muito presente na minha vida, na minha adolescência, na minha infância, até que há alguns anos tive que parar por outras responsabilidades. Passados 10 anos decidi voltar, depois da minha filha mais nova, porque achava que faltava alguma coisa e não sabia o que era. E acreditei muito que a atividade física havia de ajudar a encontrar o que era isso que estava a faltar, e realmente eu encontrei. O que eu estava à procura? Estava à procura de equilíbrio emocional. Ok. Estava a sair de um divórcio extremamente estressante e precisava de algum equilíbrio. E a atividade física trouxe-me isso de volta. Vocês devem saber muito bem que muitos médicos têm receitado a atividade física como tratamento para a depressão. Pois. Não é? E para não chegar lá, eu me adiantei e comecei a praticar atividade física. Comecei por caminhadas na rua e eu gosto muito de desafios e o ginásio era muito desafiador para mim e decidi entrar. E começo com spinning. Ok. Começo a pedalar com um amigo muito querido, que hoje é um amigo muito querido. Começamos a pedalar, ele começou a ensinar-me o beabá, o que era. E com aquilo eu sentia um alívio no meu stress, no meu dia a dia. Os meus dias eram muito mais leves, muito mais fáceis de lidar com os problemas do dia a dia. Depois que eu saía de uma sala de spinning, depois de 1 hora em cima de uma bicicleta, pedalar e a transpirar, e eu tinha muita energia para o resto do dia. E nunca mais parei. Perdi peso na altura, que era o objetivo. Perdi peso e ganhei vontade de viver. Boa. Portanto, foram 2 ganhos aqui excepcionais, que eu considero. E depois comecei a querer mais. Foi quando eu me virei completamente para a musculação. Ainda E bem. começo a treinar musculação todos os dias.
E como eu disse, aquilo para mim é uma terapia, está dentro daquele espaço, é o terapêutico para mim, e tem sido isso até hoje. Os benefícios que eu tenho com isso são um corpo melhor, um músculo mais tonificado, isso é consequência. Minha opinião, atividade física é mesmo aqui e aqui, ok? E pronto, foi tenho vindo a fazer isso até hoje. Deu para perceber que fizeste um resumo muito bom e já dava para terminarmos por aqui, porque ficou claro que tens uma história e estás a construir uma história dentro do desporto, Exato. assim como na sua vida social. Exato. Mas ok, vamos lá devagar. Sua vida social. Você acha que iniciaste a atividade física muito cedo? Sim. Com o quê? Por quê? Em que momento a atividade física entrou na sua terra idade? Okay. Se é que foi na terra idade. Foi. Eu comecei a praticar desporto com 13, 14 anos. Não, minto, mais cedo. Ok? 10, 11 anos, meu pai insistiu que nós devíamos começar a fazer alguma coisa. Okay. Meu pai era militar, então os militares normalmente tendem a entender que o desporto educa a disciplina. Pois. E ele começou-nos a impingir muito cedo. Primeiro meteu-nos no karate, a minha irmã. Ok. Praticámos um bocadinho, não chegámos a passar do cinturão branco. Okay. Acho que não nos identificámos com aquilo. E depois de alguns anos, eu comecei a jogar voleibol na escola, secundária. Jogo até hoje. Ok. Mas agora só recreativamente. Pronto. Comecei a jogar voleibol na escola. Adorei aquilo. E eu joguei até federados. Acho que eu joguei 15 anos da minha vida, eu joguei voleibol. Pronto, depois tive que ser adulta. Ok. Comecei a trabalhar. Depois fui-me casar. Filhos. Parei de jogar voleibol. E pronto, nesse percurso todo foi mesmo o desporto no sangue. E depois de algum tempo, depois da minha segunda filha, a história que eu contei há pouco tempo, houve uma necessidade de voltar e eu voltei. Hoje eu jogo voleibol como recreativo apenas. Ok. Já não posso, porque o médico mandou parar, estou com uma lesão no joelho e no tornozelo e por causa do vôlei não posso. Ok. Pronto, é daí onde vem a minha paixão pelo desporto. Meu pai sempre impingiu-me a praticar atividade física. E fez ele muito bem, eu acho. Então concordas com a ideia que eu sempre defendo? A atividade física é uma das formas muito boas de educar. Sim, 100%. Quando ele nos coloca no desporto, eu estava numa fase ligeiramente rebelde. Estava na transição da pré-adolescência para a adolescência. E eu acho que estava um bocadinho desalinhada com aquilo que ele achava que era o correto. E porque ele sabia que o desporto educava, ele colocou-me logo no karate, que é um desporto que educa de forma severa. Pois. Eu acho. Mas boa, ok? Extremamente. Muito boa. Então ele colocou-nos no karate, nós apanhamos ali um choque de disciplina. Foi espetacular, dali para frente ele nunca mais teve que se preocupar. Ele só ligava de vez em quando para o meu treinador na altura de voleibol. Víamos 2 dias em casa. Nana não vem treinar, não há treinos, não há jogos. Então ele confiava mais na palavra do treinador do que na minha. Okay. Mas ele depois percebeu que não precisava de fazer isso porque eu estava muito empenhada com aquilo. Eu treinava, eu jogava, ia aos campeonatos nacionais. Eu vivia para o desporto, eu gostava muito daquilo. Então ele nunca mais se preocupou, ele só continuou a dar o apoio que ele achou que devia dar. E viu que ela não precisava muito se preocupar, que ela já está mais obediente, menos rebelde. Ok. E foi isso durante toda a minha infância e adolescência. Foi mesmo o desporto que me ajudou, portanto, a encontrar um caminho correto. Tendo filhos hoje, estás a guiar os seus filhos pelo mesmo caminho, desporto ainda cedo? Eu acredito muito que as crianças são lideradas por exemplo. Crianças que têm pais que bebem a toda hora às suas frentes, eles vão aprender isso. As crianças que têm os pais que praticam atividade física, eles vão aprender isso. Crianças que têm pais que comem só vegetais, legumes, são vegetarianos, eles vão aprender isso e vão seguir isso. Ainda que cheguem na idade adulta e mudem, mas eles vão ter isso como base, vão saber o que é. Os meus filhos não é diferente, sobretudo o mais velho. Mais nova ainda está a tentar. Entende que ela quer fazer alguma coisa, ela faz. Gosta de fazer balé, ela gosta de se movimentar, dançar e essas coisas. Perfeito. O mais velho é que está a seguir mesmo o caminho da mãe. Ok.
ao ginásio, mexe na minha creatina de vez em quando. Reclamas. Eu às vezes reclamo. Mas ele está muito, muito virado para esta área do desporto. Ele joga futebol também. Ok. E gosta disso. Está sempre em movimento. Quando está de férias em casa, chega uma hora que ele desaparece, está no quintal, fazer push-ups, subir e descer, não sei aonde. Eles são muito ativos. Então eu acho que as crianças são lideradas por exemplo, e os meus filhos estão no mesmo caminho, sim. Perfeito. E olhando a sociedade hoje em dia, nós entendemos que os pais hoje têm uma tendência de dizer: eu passei por esta dificuldade, eu passei por aquilo, eu tive que enfrentar diversas situações difíceis e hoje eu não quero passar tudo isso para os meus filhos. E por acaso vi um estudo recentemente que dizia que por causa desta nossa atitude como pais, estamos a nos tornar reféns dos nossos filhos. No seu caso, tens essa necessidade de super proteger os seus filhos ao ponto de ficar refém deles? Não. Algumas pessoas até criticam é uma palavra muito forte, criticam porque eu crio os meus filhos para quanto menos eles dependerem de mim, melhor. Ok. Eu tento o melhor que eu posso, ensinar-lhes a resolver os conflitos deles, especialmente, resolver os problemas sozinhos. Dificilmente eu dou uma solução. Pronto, quando meus filhos apresentam: mãe, aconteceu isto, preciso fazer isto, não sei o quê. Ok, como é que tu achas que tens de resolver isso? Ele tem que pensar por ele, eu tenho que puxar por ele. Quanto menos os meus filhos dependerem de mim, quanto menos os filhos dependerem dos pais, melhor. Perfeito. Portanto, eu não transfiro as minhas dores, os meus problemas, os meus conflitos, as minhas dificuldades para os meus filhos. Eles não precisam ter a vida que eu tive para aprender o que eu aprendi. Eles não precisam passar pelo que eu passei, problemas, sobretudo, para chegarem onde eu estou. Há outras formas. Aquele foi o caminho que eu tive, eles têm o caminho deles. Pois. Eu acho que não há necessidade. Definitivamente. E se fosse para olhar agora para a câmera e dar um conselho principalmente às mães, porque eu tenho o conceito e defendo sempre isso, que a mãe é que educa. Reclama-se muito do homem de hoje, que ele é fraco, que ele não está lá presente, mas para mim quem educa o homem é a mulher. Okay. Se a mulher fizesse a parte dela, talvez seria bem diferente. Não estou a dizer que ela não faz. Mas estou a dizer que eu fui educado por uma mulher. Eu me tornei o homem que eu me tornei graças à educação que eu recebi de uma mulher. Exato. E pela mulher que és hoje, se fosse para dares um conselho às outras mães, talvez às recém-mães, o que é que dirias para ela, olhando no conceito não permitir que os filhos sejam iguais aos filhos que se ouvem hoje em dia? Ainda há pouco tempo estava a ter uma conversa sobre isso, não faz uma semana, onde eu dizia a um amigo meu: olha, eu faço muito, pelo menos dentro daquilo que são as minhas capacidades, para os meus filhos. Eu tento, sobretudo o rapaz, que vai fazer 16 anos, eu tento... Eu estava a lamentar com ele, eu disse: eu não vou conseguir. Uma mulher não educa um homem, uma mulher não faz um homem. Ele disse: estás muito enganada. Tu estás extremamente enganada. Explicou-me exatamente o que estás-me a explicar agora. Deu exemplos de homens que foram criados e educados por mulheres e são verdadeiro exemplo a ser seguido hoje em dia. E eu tinha muito esse medo de não conseguir fazer isso, sobretudo com meu filho mais velho, por achar que os rapazes são educados e conduzidos apenas pelo homem. Mas ele provou-me, explicou-me que não é bem assim. E explicou-me de uma forma muito, muito realista, olhando mesmo para o meu exemplo. Ok? Porque ele conhece-me, conhece a mim, conhece o meu filho. E ele foi avaliando o comportamento do meu filho durante esse tempo todo, foi tirando notas e dizendo que, olha, ele faz isto, isto, isto. Quem ensinou foste tu, foi o pai. Quem ensinou foste tu, foi o pai. Perdão. Ele está neste caminho, por quê? Porque ele vê a ti fazer, porque ele ouve de ti, porque ele pergunta a ti, porque ele fala contigo. E essa conversa surgiu no momento em que ele mandava uma mensagem para mim a explicar o que eu queria. Mãe, eu preciso fazer isto, 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 isto. Para fazer isto, eu preciso disto, isto, isto e aquilo. Ele foi muito detalhista, ok? Perdão. E eu estava... Ok. Eu mostrei a mensagem e disse: olha lá isto. Você já viste isso? São poucos filhos que têm essa relação que o teu filho tem contigo. Ele confia em ti. Ele vê em ti alguém que ele pode confiar. Ok? E para as mães, nós aprendemos a ser mãe
tendo filhos. Nós aprendemos a educar educando. Não existe não existe um catálogo, não existe uma receita sobre como é que tu tens que educar um filho. Ok? Primeiro, pelas nossas próprias experiências, como é que nós fomos educados, isso também vai pesar de alguma forma. O que é que nós aprendemos com a educação que nós tivemos dos nossos pais, o que é que nós filtramos disso, o que é que nós achamos que é válido no dia de hoje, o que é que nós achamos que não é válido nos dias de hoje. Nós, à medida que vamos crescendo, vamos criando princípios, vamos criando uma identidade própria. Ainda que os nossos pais tenham tido uma influência nisso, nós criamos a nossa própria identidade. E com base nisso, vamos entender que tipo de seres humanos nós queremos colocar no mundo, que tipo de adultos é que nós queremos que os nossos filhos sejam, e vamos conduzi-los, vamos educá-los nesse sentido, nessa direção. Então eu posso aqui dizer que, olha, tens que falar com ele sobre os livros. Meu filho lê muitos livros, porque ele, de alguma forma, bebeu comigo. Olha, este livro é bom para ti, por causa disto, papapá. Então, ele vai buscar nesses livros, sobretudo de inteligência emocional, que é uma coisa que eu prezo muito. Mas há outras pessoas que não vão por aí. Não gostam de ler. Ou se gostam, não é esse tipo de leitura que fazem. Então, dificilmente vão incentivar os filhos a lerem esse tipo de livros. Então, ok, o que eu ia dizer com isso? A gente educa fazendo, filhos, sobretudo filhos, não tem receita. Segue aquilo que o teu coração diz, mãe. Segue aquilo que o teu coração diz, pai. Aquilo que achas que é correto, como se educa um filho, vai nesse caminho que está tudo certo. Tranquilo. Serve. Definitivamente, essa é uma das opiniões que dá para dizer: coloca like, partilha, comenta, gostei. Simplesmente. Mas, vamos. É gêmea. Sou. Ok. Disse muito que as gêmeas são traquinas. Não sei. Também não sei. Não sou. Não sei. Primeiro explica-me o que é isso de gêmeos traquinos. O que é isso? É ok. As pessoas acham que gêmeos é a mesma pessoa. Ok. São iguais fisicamente. Ok. São só duas pessoas iguais fisicamente. O que acontece é que a sociedade ensina que gêmeos são uma única pessoa e que eles devem ser tratados da mesma forma, vestidos da mesma forma, criados e educados da mesma forma, quando existe uma individualidade. Sim. Ok? Os meus pais vêm do tempo onde isto era muito assente, que os gêmeos são tratados e criados da mesma forma. Pois. E fizeram isso conosco. Foi errado? Não sei se foi errado. Foi correto? Também não sei. Ok. Mas eles simplesmente fizeram aquilo que eles sabiam fazer, que eles achavam que era correto fazer. Eu tenho uma opinião diferente. Sendo gêmea, eu tenho uma opinião diferente sobre isso. Porque eu entendo que eu e a minha irmã somos pessoas fisicamente iguais, ou aparentemente iguais, mas somos distintas. Ela tem os gostos dela, eu tenho os meus. Ela tem a personalidade dela, eu tenho a minha. E não se pode fazer com que isto, não se pode fundir isto. Pois. De forma nenhuma. É preciso entender que nós só somos iguais fisicamente. Tem pessoas que durante muitos anos da nossa vida comparavam-nos uma à outra. Os próprios pais, a própria família. Não se comparam filhos, não se comparam gêmeos. Gêmeos não são iguais. E à medida que nós fomos crescendo, nós fomos percebendo que não, calma aí. Quem gosta disto és tu, não sou eu. Ok. Ok? Porque eu comecei a jogar voleibol, um tempinho depois a minha irmã também começou a jogar voleibol. Eu fui trabalhar para a banca, ela tempo depois também foi trabalhar para a banca. Ok? Estamos as duas na banca até hoje. Mas havia uma necessidade, uma da outra, em seguir os passos da outra. Por quê? Por causa da criação. Onde nos fazem perceber que nós somos uma única pessoa. Nós somos iguais, temos que fazer a mesma coisa e temos que gostar das mesmas coisas. Não é bem assim. Pois. Não é bem assim, está completamente errado. Pais e mães de gêmeos, cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado. É importante estar com cada um dos seus filhos, entender a personalidade de cada um. Um é mais forte, um é mais forte, outro é menos forte, um é mais atencioso, outro é menos atencioso, um é mais agitado, um é mais calmo, moderado, comedido, um é mais impulsivo. Há sempre diferença nas crianças, há sempre diferença nos gêmeos. Mas, infelizmente, a nossa sociedade, não só aqui em Moçambique, em várias partes do mundo, põem os gêmeos no mesmo saco. Isso é errado. Somos gêmeas, sim. Eu sou mais agitada que ela, fisicamente. Ela nem tanto. E tentou, em algum momento, vir para este lado, mas depois ela diz: calma aí,
Não. Isto aqui não é a minha cena, não é isto que eu gosto de fazer. Até gosto, mas até aqui, o nível que tu vais já não me interessa. E a gente vai se entendendo, e ela vai se entendendo, eu vou me entendendo, e a gente vai entrando em acordo assim, dessa forma. Somos muito amigas. Que bom. Muito amigas, muito. Que bom. Ok. Quando chega a altura de te tornares mulher, casar. Ok. Já praticavas desporto? Já. Não entraste em conflito? Relacionamento, desporto, relacionamento? Houve algum conflito. Por quê? Não imediatamente no início. No início que eu comecei a ter uma relação, eu estava a trabalhar, estava muito ocupada com a escola, com o trabalho, essas coisas todas, e não estava a praticar nenhuma atividade física pontualmente. Mas, passado um tempo, comecei a ter essa necessidade, exatamente depois que eu tive a minha filha mais nova. E houve conflito, porque o meu ex-marido não queria que eu fosse o ginásio, porque ele achava que não precisa, não sei o quê, estava a passar muito tempo. Enfim, aquele conflito habitual, né? É sobre esses conflitos que queremos passar uma mensagem muito boa às demais mulheres sobre como lidar com isto. Eu sou a favor do diálogo, da conversa. Para tudo tem que se conversar. Para tudo que a gente não está em acordo, eu quero fazer, mas tu não queres. Mas tu não podes me proibir de fazer porque tu não queres fazer. Deixa eu encontrar aqui o meio termo. Pois. Sou a favor. Ok, eu compreendo que o casal é um casal, mas é preciso entender que existe individualidade. Ok? Da mesma forma que tu, meu esposo, precisas de vez em quando sair e sentar no café com um amigo teu, conversar durante horas. Alguns até fazem isso durante a noite toda, conversar e passam tempo com um amigo deles. Pode ser importante para mim passar tempo no ginásio, por exemplo. Pode ser importante para mim passar tempo a caminhar num domingo de manhã. Então, é importante acomodar as necessidades um do outro. Ok? Basta que isso não prejudique o nosso cotidiano, não prejudique a um ou outro, tudo bem. Não acho correto as pessoas deixarem de fazer ou de ser quem elas são, porque, seja quem for, marido, filhos, pai, mãe, disse não vai fazer, porque eu não quero. Mas minhas necessidades têm que estar em primeiro lugar. Eu costumo dar um exemplo às minhas amigas. Uma mãe vai a uma casa de banho pública com uma criança, uma filha. Ok? Imaginem-se nesse cenário. Vocês vão a uma casa de banho com uma criança, uma vossa filha, naturalmente, ou um filho bebê, ajudam ele a fazer as necessidades menores, depois tem que se higienizar, limpar as mãos, tu tens que lavar as tuas mãos, ela tem que lavar as mãos dela. Normalmente as casas de banho públicas têm papel de rolo para limpar as mãos, certo? Sim. Pronto. Eu acabo de ajudar essa criança, vou com ela para o lavabo, lavo as minhas mãos, lavo as mãos da criança e tiro o papel com a minha mão molhada e eu dou àquela criança. Em que condições eu estou a dar aquele papel àquela criança? Ela está molhado. Pois. Porque as minhas mãos estão molhadas. Sim. Qual é o processo correto? Eu vou enxugar as minhas mãos primeiro, depois eu vou tirar um papel seco e vou dar à criança. Então eu estou a dar um papel seco em condições àquela criança. Pois. Isso você leva para a vida. Pois. Tudo que vocês fizerem, façam primeiro para vocês, para que vocês possam entregar o melhor aos vossos filhos, vossos maridos, vossos amigos, à sociedade no geral. Ok? Porque muitas vezes as mulheres anulam-se para os filhos, para os maridos, para os pais, para as mães e não dão o seu melhor. Então, se tu queres dar o melhor, seja quem quer que seja, cuida de ti primeiro, limpa as tuas mãos primeiro, depois passa o papel aos outros. Faz sentido? Não vou chorar porque só homem. Mas faz sentido? Faz muito sentido. Eu levo isto para a minha vida. Faz muito sentido. Eu levo isto para a minha vida. Em todos os aspectos da minha vida. Acordo um domingo, estou estressada, aconteceu alguma coisa. Não chores. Faz muito sentido. Já estou emocionado. Eu acordo de manhã um domingo. Porque o domingo é dia de família. Eu sei que o domingo é dia de família. Mas esse dia... Vamos lá. Eu estou a falar de mim, eu sou mãe solteira. Tenho muita coisa para resolver na vida dos meus filhos. Sou mãe. Pronto. Sou mãe e crio os meus filhos sozinha. Ok? Não, mãe só. Pronto.
Quando sou mãe. Então, eu acordo. Tenho muita coisa na cabeça às vezes para resolver. Tenho estresses que aconteceram na semana ou diante. Anyway, dependendo de como eu acordo. Eu acordo de manhã, quero fazer pequeno almoço para os meus filhos e essas coisas todas. Mas eu não estou-me a sentir bem comigo mesmo. Não estou. Não estou em paz, não estou tranquila. Eu vou pegar domingo de manhã, muito cedo, domingo, vou correr, vou para o ginásio, vou treinar. E eu sei que quando eu sair de lá, eu sou outra pessoa. E quando eu chegar a casa, eles vão ter o melhor pequeno almoço que eles já tiveram. Porque eu estou mais disposta a fazer isso. Das vezes que eu não fiz isso, eles mesmo viram que alguma coisa. A mãe não está. Eu não vou ao ginásio todos os domingos, mas às vezes tenho necessidade de fazer isso. Para o meu próprio bem. Então, eu insisto. Cuidem de vocês primeiro. Vocês vão cuidar melhor de tudo e todos à vossa volta. Lembrem sempre dessa analogia do papel. Na casa de banho, uma criança, um papel. A criança não alcança ali para levar o papel. Tem que ser tu. Como é que tu queres dar esse papel a essa criança? Molhado, seco? Tu escolhe. Tu escolhes. Tu decides. Tu escolhes. Eu prefiro dar sempre papel seco. Sempre. Sempre. Então, para isso, eu tenho que enxugar as minhas mãos primeiro. Às vezes nós precisamos cometer erros e às vezes nós precisamos aprender dos erros dos outros. É verdade. E acabo de aprender. É verdade. Com um papel molhado. Tão simples, né? Tão simples. Uma coisa tão simples. Tão simples. Mas tão comum de acontecer, a gente ver acontecer. Pois. É muito comum isso. Muito comum. Chega a casa de banho tem um papel assim. Não. É que desconstruíste uma história na minha cabeça. Enquanto falavas, eu estava à espera do, ok, tirei o papel, dei ao meu miúdo para ele secar e a vida segue. Eu tirava o meu também e secava os meus, mas não. Desconstruíste uma história. Não. E eu não acho é que egoísmo. desconstruíste a história de muita gente. Espero que sim. Espero Também que sim. espero. E que igualmente não associem isso ao egoísmo, porque isso não é egoísmo. Não tem absolutamente nada a ver com egoísmo. Não. Eu digo sempre às pessoas com quem eu converso, às vezes eu recebo uma chamada, vamos conversar. Vamos conversar, eu não sei o que, ainda não consigo emagrecer, não isto, não sei o que, pá. Eu acho que essa componente que eu tenho, que eu fiz uma formação em inteligência emocional, comportamento humano, ajuda muito a ajudar as pessoas. Perfeito. E eu sempre digo, eu estou aqui na Terra para ajudar as pessoas, eu não estou aqui por minha causa. Se eu não puder ajudar e contribuir, eu não estou a fazer nada aqui. Boa. E nessas conversas, as pessoas dizem, ok, no fim da conversa, né? Quanto é que eu tenho que te pagar? Tu não tens de pagar nada. Eu não vim aqui para te cobrar. Se fosse para te cobrar, teria dito ao meu time. Olha, para sentar comigo, são X. Eu não vim aqui para isso. Porque às vezes essa pessoa, uma chave tão pequena como essa que nós abrimos agora do papel higiênico, às vezes a pessoa tem uma coisinha tão pequena que ignora. Pequena entre aspas, aparentemente é pequena, mas se tu destrancas aquilo, destravas aquilo, chamas a atenção àquele pormenor, a pessoa, uau, e tem uma outra forma de ver as coisas. Pois. Dali para frente tu vais ver um caminho completamente diferente. Não, estou a coçar. Só estou a coçar. Arranje-me, por favor, quando derem sim de papel, o Eduardo está a chorar. Vamos lá, Nena. Conseguiste ter uma conversa saudável o suficiente com o seu parceiro a ponto de ter esta permissão, que não era uma permissão necessariamente, para que pudesses continuar com a sua vida desportiva, ou o conflito manteve-se? Houve conflito, porque eu tive que escolher entre eu estar bem e fazer algo para o outro estar bem só. Ok. Eu não sou contra a gente fazer algo para agradar alguém. Pois, absolutamente. Às vezes é mas necessário. tem que haver um limite. Até que ponto é que isso me prejudica? Até que ponto é que este ceder isto vai me prejudicar ou vai me fazer mal? Tens que medir isso. Pois. Se não faz mal nenhum, se é uma coisa que não vai diferença para ti, it's ok, avança. Mas era uma coisa que eu precisava de fazer, para o meu próprio bem, para a minha sanidade mental. Eu precisava de voltar a treinar. Então eu ia. A revelia eu ia. Ok. Até que chegamos a um ponto, okay, já vi que não vais parar, não vou. Não vou e eu não te estou a prejudicar com isso. Pelo não estou contrário. a prejudicar-te com isso. Porque a hora que eu vou, tu estás a trabalhar, não estás em casa. A hora que eu vou, o bebê já mamou, já dormiu. A hora que eu vou, o almoço está quase pronto. Não estou a prejudicar a ninguém. Então, vais ter que ceder. E assim foi. E nunca mais parei. E com o trabalho? Houve conflito? Não. Ajuste. Eu dou aula de spinning agora.
Uns 2 anos para cá eu comecei a dar aulas de spinning. De tanto Chegamos gosto aí. que eu tenho pela atividade física, eu fui fazer uma formação, mas era para mim, para eu poder entender melhor, para eu poder ajustar melhor a bike para mim. Era mesmo para mim. Ok. Uma amiga convidou, mas vai acontecer um curso ali com o mestre e não sei o quê. Eu falei, vamos, e nós fomos. Quando aquilo terminou, um amigo meu, que é professor de spinning, o Valério, descobriu que eu fiz a formação e começou a criar condições para eu começar a dar aula. Eu resisti um bocadinho no princípio, ele insistia, eu comecei a dar aulas, agora dou aula de spinning. Então, imagina, 3 crianças para criar, para cuidar, trabalho, tenho que fazer os meus treinos, dar aulas de spinning, todos temos 24 horas. Pois. Então, é uma questão de escolhas. São escolhas. Simples quanto isso. Vamos lá. Não Já existe que enumeraste, Yeah. como é que as suas 24 horas funcionam para poder encaixar tudo isto? Ok. Ser mãe, ser professora, ser praticante e ainda ser uma profissional. Depois, ainda ser a Naina, porque ela não fica de Porque ela fora. não pode ficar de fora, de facto. Tem que ter tempo para sentar com as amigas, tem que ter tempo para sentar com... Enfim, para socializar com as pessoas. Pois. Sim, tenho tempo. Eu acordo às 5 da manhã, 4h30, 5 horas da manhã, estou de pé. Preparo a lancheira dos meus filhos para a escola. Sobretudo a mais nova. O mais velho não tenho dado muito esses mimos, porque ele já é grandinho, tem que acordar cedo e fazer sozinho. Aquilo que eu digo. Os meus filhos, quanto menos dependerem de mim, melhor. Agora, a Serena ainda é pequenina, então ainda precisa de alguma atenção ali. Vezes já que eu chamo ela, para ela preparar sozinha, eu vou monitorar. Pois. Okay? Às vezes não tenho tempo, tenho que fazer isso. Acordo às 5 da manhã, quando os miúdos não estão de férias, estão em aulas. Preparo as lancheiras dos miúdos, preparo-me para trabalhar, preparo a minha lancheira também. A minha ajudante de casa às vezes chega um bocadinho mais cedo e dá continuidade. Enquanto eu me preparo para ir trabalhar. Pego os meus filhos, posso deixar na escola, vou trabalhar, trabalho, vou treinar ou vou dar aula. Depende dos dias, porque eu não dou aula todos os dias. Ok. Então, ou vou dar aula ou vou treinar. Ok. Acabou. Chego em casa, sair de lá, 19h30, chegar na casa, correr a pensar, à espera de apanhar os miúdos a jantar ainda, janto um bocadinho com eles, conversar, saber como foi o dia deles. Se estou em momentos de estudo ou de terapia, ou estou a fazer alguma outra coisa extracurricular, tenho que dar tempo para fazer. Mais tarde, até às 11 da noite, estou na cama. E o ciclo se repete. Quando os miúdos são de férias, eu faço a inversão disso. Ok? Amanhã vou treinar, para voltar mais cedo para casa, ou para dar mais aulas durante o final do dia, ou para estudar mais no final do dia. Então, vamos gerindo. Vamos lá. Conversava há tempos com a Verônica. Verônica. E ela falava ela precisou criar um sistema de ajuda para que tudo isso, no caso dela, pudesse funcionar. Pois. No seu caso, é um sistema de ajuda ou é um sistema de organização mesmo? Organização. Ok. Eu vivo só eu e 3 crianças em casa, 2 de 16 anos e uma de 10 anos. Minha irmã tem a vida dela, tem os filhos dela. Minha mãe não vive tão perto. Então, é mesmo organização. Tenho 2 ajudantes em casa. Elas estão durante o dia, tomam conta da casa na minha ausência. E depois vão para a casa delas também, que elas têm que fazer. Então, o resto é minha gestão. Às vezes, já que eu saio do trabalho, tenho que ir para casa fazer jantar dos meninos, porque apesar de eu trabalhar e não sei o que, eu ainda sou mãe. Pois. Ainda sou uma mulher. Tenho que cozinhar para os meus filhos de vez em quando. Eles não podem esquecer do sabor da comida da mãe. Pois. Então, e não precisam esperar o final de semana para a mãe fazer isso. Ok? Posso fazer durante a semana. É só organizar o meu tempo. Esperar, vão ter que jantar um bocadinho mais tarde, vão ter que jantar para ir às 20, 20 e 30. É um sacrifício, 1 vez por semana, 2 vezes por semana. E fazem isso com muito gosto, quando sabem que a mãe hoje volta para vir fazer o jantar. Esperam com muito gosto. Então, tem isso também. Ok. A palavra ou esta onda do empoderada se encaixa em ti? O que isso significa, primeiro? Ok. Eu não sei. Segundo o conceito daquilo que tenho percebido, é aquela mulher que faz de um tudo. Diga-se, aquilo que o homem faz, eu também faço. Ou, como dizem às vezes, eu me basto. Ninguém se basta. Mulher nenhuma se basta, homem nenhum se basta.
Ok. Ponto. Ok? O que pode acontecer é eu conseguir... Assim, esse tema queres levantar? Ninguém se basta. Ok. Ok? Tu não vives sem amigos, tu não vives tu não vives sozinho. Não é possível tu ficares 305 dias sozinho. Tens de ter um amigo para falar, para conversar. Se tens uma parceira, tu vais conversar com ela. Se tens tua mãe, vais... Não existe isso de tu te bastares. Isso não existe. Para mim, isso não existe. Okay? Perfeito. O fato de eu conseguir fazer as coisas sozinha não quer dizer que é porque eu me basto. É porque eu tenho que fazer. É minha responsabilidade fazer. É a responsabilidade da mulher cuidar dela. É a responsabilidade da mulher criar condições financeiras para ela. É a responsabilidade do homem, se tem uma mulher ou não, criar condições para ele e prover para a família dele. Ok? Eu não tenho que ser um peso na vida de ninguém. Ninguém tem que ser um peso na minha vida. Ponto. Ponto. Então, essa questão do empoderamento, eu não sei o que vocês querem dizer com isso. Não sei, sinceramente não sei, porque há muitas definições, ok? Eu não sei onde é que eu me encaixo. A coisa que eu sei é que eu faço quando eu acordo de manhã, é para o meu bem, para o bem dos meus, ok? Quando digo meus, não estou a dizer só os meus filhos. Todos que convivem perto de mim. Pois. Têm que receber o melhor de mim. Ponto. Agora, se isso é empoderamento ou não, I don't know. O importante é que funciona e tem Muito garantido criar uma estrutura saudável. Sim, tem. Ok, gosto. Gosto. Não vamos entrar por aí. Para não ficares na defensiva. Vamos lá. Isso é um tema... Vai escolher um pouco do teu liquidinho e deu para perceber que tens um CV bem interessante. Passaste de instituição para instituição. E pelo que percebi, são instituições de renome. Como é que isso foi possível? E por quê? Porque nós procuramos a dita segurança. Quando encontramos um trabalho, é esse trabalho e eu vou procurar progredir o máximo que eu conseguir dentro desta instituição sem precisar necessariamente trocar. Ninguém troca porque acordou e disse que quer trocar. Ok. Às vezes apareceu uma oportunidade melhor. Às vezes já não te identificas com a marca ou com a instituição onde tu estás inscrito. São muitos motivos que fazem uma pessoa trocar de uma instituição para outra. Ok. Qual foi o meu caso? Os dois. Em alguns momentos foram propostas melhores, poucos. Noutros eram mesmo porque eu deixei de identificar com a marca, com os valores, com os costumes. Dois. Eu tenho o hábito de sonhar. Não sei se isso é bom ou mau. Ok? Eu sonhei trabalhar aqui, eu sonhei chegar ali. Então, não interessa onde eu vou ter que passar, mas eu quero chegar ali. E é onde eu estou hoje. Ok. Que o RH ouça. Vamos lá. Existe talvez uma questão mesmo de criação, um preconceito ou mesmo um trauma em que nos é colocado, nos é embutido, na verdade, que nós precisamos estudar, sermos bons alunos, termos boas notas para conseguirmos um bom emprego. E quando conseguirmos este bom emprego, nós temos que dar o melhor de nós. Dando o melhor de nós, já podemos crescer, ter uma vida financeira estável, talvez, construir uma família, fazer filhos e morrer. Mas tu falaste de sonhar, falaste de identidade, se identificar com uma causa, se identificar com um propósito, se identificar com uma missão, uma visão. Ok? Olhando aquilo que é o conceito, acredito que é o conceito de criação de muitos de nós. Eu também tive um pouco disto antes de chutar o balde. Eu tive um pouco disto, essa estrutura bem retilínea. Plantar a semente, crescer, dar fruto e um dia morrer. Como é que tu te desligaste, tiraste da tomada, te disseste, olha, essa estrutura que me foi oferecida não é aquilo que serve para mim? O primeiro medidor disso, na minha opinião, eu acho que foi o teu caso, é o caso de muitas pessoas que fazem transição de carreira. Saem dessa linha e escolhem fazer aquilo. Perguntar-se como é que eu me sinto. Eu estou feliz, eu estou bem, ok? Perdão. Eu gosto de dizer isso. E digo muito
muito convicta disso. Eu estou aqui para servir. O ambiente onde eu estiver inserida, seja onde quer que seja, é para servir. Se eu estou a trabalhar num sítio onde eu não estou a servir, eu não estava bem. Eu gosto de pessoas, gosto de ouvir pessoas, gosto de estar com pessoas, de ajudar, cuidar. É o que eu gosto de fazer. Eu sempre busquei isso nas áreas onde eu trabalhei. Fiz isso em algumas, se não muitas, fiz. Com exceto de uma, por isso é que só fiquei lá 1 ano, porque eu não estava a fazer. Não me sentia útil. Ok. E a minha utilidade não pode, para mim, não se limita só à instituição onde eu estou a trabalhar. Ok. Aquelas pessoas que estão à minha volta, o que é que elas estão o que é que eu estou a fazer por elas? O que é que eu estou a influenciar na vida delas? Isso também conta para mim. Chegar no trabalho só fazer o meu ir, não. Era pouco para mim. Eu queria mais, eu queria ter contato, numa posição onde eu tenho muito contato com muitas pessoas. Hoje eu estou, de uns anos para cá, tenho estado em posições assim. Isso é 1. 2. O ginásio também me traz isso. Como professora de spinning agora, tenho muito mais pessoas perto de mim. Recebo chamadas de alunos que querem conversar ou porque precisam de um conselho nisto, aquilo. Eu adoro isso. Eu gosto muito disso. E eu concilio muito bem isso com o meu trabalho. Porque na área onde eu estou a trabalhar, também lido com muitas pessoas. Eu gosto de conhecer as pessoas, gosto de entender como é que elas funcionam, ouvir as histórias delas de criação e entender por que elas têm certos comportamentos. Eu tenho uma paixão pelo comportamento humano, tenho uma paixão pelo emocional das pessoas, para entender porque é que as pessoas fazem certas coisas. Porque é que tu te sentas com a perna cruzada, entre aspas? Há um motivo, talvez porque viste o teu pai a fazer isso durante muitos anos e aprendeste que é assim que um homem se senta. São muitas coisas, estás a perceber? Eu tenho muita curiosidade em perceber, em conhecer pessoas. E onde estou inserida agora é isso que eu faço. Eu conheço pessoas, eu vivo as pessoas, eu influencio sempre que posso. E isso para mim é gratificante. Ok. Já vi que vais ficar na defensiva, mas mesmo assim vamos. Ok. Olhando para a nossa estrutura do funcionário público, é difícil hoje tu passares por uma instituição pública e saíres de lá dizendo encontrei um funcionário espetacular. Embora existam. Sim. Em todo muitos. Sítio. Público, privado, em todo sítio. Ok. Olhando aquilo que inicialmente dizia sobre um preconceito, uma ideia que nos foi induzida, depois olhando aquilo que é a estrutura funcional do funcionário público, tu acreditas mesmo que este grupo de pessoa entende que está lá para servir, está lá a cumprir uma missão? Se não, que conselho daríamos para este grupo em particular como um chamariz? Ok, vocês estão aí para cumprir com uma certa missão e garantir que esta coisa toda que nós chamamos de país possa caminhar para frente. Olha, Eduardo, nem todos os ambientes de trabalho que eu estive inserida foram os melhores. Ok? Ou porque o chefe pegava no pé, ou porque... Quer dizer, havia sempre... Já houve situações onde eu dizia, fogo, eu não estou bem aqui. Eu não estou bem aqui. Mas o mais importante para mim, nesses momentos, é entender por que estamos naquele sítio, naquela posição. Por mais que eu não goste. Por mais que eu não queira. Tu já passaste por dificuldades? Pois. Já. Tu querias estar lá. Tu não querias estar lá. Mas a forma como tu encaras o fato de estares ali faz toda a diferença para como é que tu vais sair dali. Onde é que eu quero chegar com isso? Eu não vou dizer ser funcionário público, ser funcionário bancário, ser funcionário não interessa. Se tu estás num trabalho, num emprego, que tu não estás feliz ali, e tu passas a vida a resmungar, a reclamar, a tratar mal as pessoas e não fazer bem o teu trabalho, esquece, não vais. Não vais sair dali. Não vais te dar tempo de refletir para perceber o que está a acontecer. Entenda porque é que tu estás ali. Pode ser só uma passagem. Mas se a gente fica preso à dor, ao remorso, a reclamar, tu não vais sair. Esquece. Foca onde é que tu queres chegar. Eu quero chegar ali. Mas talvez tenha que passar por aqui. O que é que eu tenho que aprender? Porque não é possível que todos os dias tu passas não tens que aprender nada. Tens que aprender alguma coisa.
Alguma coisa tu vais aprender ali. Não é só para ganhar. Não é. Algum sítio tu vais se passar só para aprender. São os tais vales, né? Como dizem. Tu tens que aprender. Tens que olhar para a situação e dizer, ok, estou nisto, não gosto disto. Mas como é que eu faço para sair daqui? Onde é que eu quero estar quando eu sair daqui? Então, dê o teu melhor. Independente de tu estiver, dá o teu melhor. Goste ou não. Dá sempre o teu melhor. Nem sempre tu vais estar em situações onde tu estás feliz. Isso não é possível. Não é possível. É que mesmo aqueles que estão a viver o seu propósito, tem momentos em que eles dizem, eu não gosto de fazer isto. Mas tem que fazer. A chuva cai para todos. Simples. Agora você quer chorar a chuva ou você vai dançar a chuva? Cada um escolhe. Tudo são escolhas. Então, se o funcionário público, bancário ou quem quer que seja está numa situação, numa posição, não está satisfeito e fica lá a resmungar, não vais sair dali. Não vais ver luz em lugar nenhum, não vais ver caminho. Estás a resmungar. Faz como deve ser, faz bem feito. Alguém há de ver que fizeste bem feito. Não, aquela ali tem potencial para estar aqui. Agora, se tu estás a reclamar, ok? Depois dizes, não, eu queria ir para aquela posição agora. Como? Quando estás ali, tratas mal o Eduardo, falas mal com o Eduardo, mal olhas para a cara do Eduardo quando vais atender. Quem garante que quando estiveres aqui tu vais fazer melhor do que fazias ali? Então, aquela estava ali, ok, trata bem as pessoas, fala bem com as pessoas, não sei o quê. Capaz de dar um bom trabalho aqui. É simples. Simples. É simples. Na teoria. É na teoria. Mas não é bicho de 7 cabeças. Não é. Não é. É só querer. É Muitas só das querer. vezes. Sim. Muitas das vezes é só querer. É só querer. Tem foco. Eu queria ir para ali, né? Mas estou aqui. Ok. Como é que eu saio daqui? Vou fazer bem aqui. Vou brilhar aqui, na lama. Depois eu vou sair. Acabou. Há quem diz, faz-se arte com lixo. Percebeste? Então, Faça a sua. aproveita. Aproveita cada momento. Bom ou mau, aproveita. Ok. No início talvez já fizeste referência. Gosto de fazer esses pulos já agora. Fizeste referência a uma necessidade de te encontrares, de te refazeres. Suponho que isso tenha muito a ver com o processo de divórcio. Sim, foi. Também, Foi talvez. chave. Foi chave. Ok. Nós olhamos o desporto, ou muitos olham o desporto, como estética. Simplesmente estética. É de onde vem a frase, não são só ferros. Na tentativa de dizer às pessoas que tem muito mais por detrás de uma simples sessão de treino. No teu caso, como é que isto aconteceu? Que dilemas estavas a passar, se é que te importas? E como é que a atividade física te fez ultrapassar esses dilemas? Como é que a atividade física diluiu estas dores todas e te fez voltar à vida? Te fez perceber que eu sou uma mulher bonita e com inteligência o suficiente para seguir em frente. Pois. Para quem nunca passou do processo de divórcio, é capaz de não perceber, mas é um processo muito pesado, muito dolorido, muito estressante. E ir ao ginásio, pedalar, vamos lá, vou dar um exemplo muito simples. A primeira vez que eu entrei numa sala de spinning, eu não consegui fazer 15 minutos. Não consegui fazer 15 minutos. É por isso que fugi da sua aula. Mas é normal. Eu não consegui fazer 15 minutos. Foi tão desafiador. Os primeiros 10 minutos foram os piores 10 minutos da minha vida, dentro de uma sala de spinning. E por acaso foi o Valério que estava a dar essa aula. Ele não sei se ele se lembra, foi no outro ginásio. Eu não fiz 10 minutos. Eu saí dali embaraçada, porque o resto das pessoas da turma estavam a fazer aquilo leve. Eu saí dali embaraçada. Eu disse, será que eu não tenho capacidade sequer para fazer uma atividade física por 1 hora, como todos os outros? Eu fui perceber que isto não é porque eu não tenho capacidade. O meu corpo não está habituado àquilo apenas. Ok? O que eu vou fazer da próxima vez? Eu vou voltar lá. Vou fazer mais 15. Vou voltar lá, vou fazer 20. Vou voltar lá, vou fazer... Então eu comecei a superar-me. Permitir-se evoluir. Comecei a superar-me. E onde é que isso se encaixa na minha vida pessoal? Estava a passar por muitos estresses, muito drama. E
A aula de spinning era um stress, era um drama, porque era difícil, a minha vida estava numa fase difícil, eu tirei aquilo dali, aquela lição da sala de spinning, para a minha vida pessoal. Poxa. Ok, estou num dilema aqui. Se eu puxar mais um bocadinho, eu consigo sair disto. Então, as duas coisas foram muito importantes. À medida que eu ia me superando no ginásio, fisicamente, eu ia superando os meus problemas também. Numa atividade que parecia assim, mera atividade física, Eu te hoje conseguiu dou fazer aulas. perceber. Eu hoje dou aulas. Poxa. Hoje pedalo 1 hora de spinning à vontade. Com os meus colegas, sozinha, nas minhas aulas. Entendes? Então, é aí onde entra o ginásio na resolução dos meus problemas, dos dilemas que eu gostava de viver. A superação diária. Comecei a entender que, ok, na minha vida também essas superações podem acontecer. Havia sempre um dia depois do outro. Ok? E a dor que dói hoje, amanhã dói menos. Pode até doer, mas vai doer menos. Poxa. Ok, se dói menos hoje, o músculo também já não dói tanto quando eu faço spinning lá. Ou já não dói, já não sinto tanto perda de ar quando estou a pedalar. Então vai acontecer o mesmo agora, amanhã, quando eu vou descansar, vou dormir, amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia de treino, amanhã é outro dia de problema, amanhã é outro dia para superar isto. Então isto anda muito, muito, muito ligado. Isso foi um. Estava tudo já resolvido. Já estava mais confortável comigo, com a minha vida que eu estava a levar. Ninguém vive sem problema. Todos os dias a gente tem um problema, um stress, ou com o filho, com o trabalho, com a sociedade. Há muita coisa que nos estressa. Vezes sem conta eu encontro a resolução dos meus problemas a treinar. Eu desligo de tudo. Aquilo é terapêutico para mim. O corpo, a estética é resultado. É consequência. Mera consequência. É uma consequência simples quanto isso. Ninguém me diz o contrário. É por isso que muitas pessoas que decidem ir no ginásio por causa da estética apenas não chegam lá. Não chegam lá. Primeiro, não vão conseguir manter aquilo durante muito tempo. Poxa. Não conseguem. Porque estão lá só porque quero o braço como o do Eduardo. Não. Não pode ser esse o teu foco. Não pode ser esse o teu objetivo. O que tu estás a tratar? O que estás a lidar? O que é que tu queres alcançar? Quais são os desafios contigo que tu queres ultrapassar? E é isso que vai te fazer. O corpo é consequência. O bíceps grande é consequência. A perna definida é consequência. Tudo consequência. Barriga chapada é consequência. É consequência. Quando a gente está a treinar ali, fica 1 hora, 1 hora e meia. Para quem consegue, né? Eu não consigo ficar 1 hora e meia dentro do ginásio. 1 hora e meia ali. Puxar aqueles ferros. Aquilo, cada série, cada exaustão, é uma batalha vencida. E tu tu levas aquilo dali para a tua vida pessoal. E de forma automática. Da vida Muitas pessoal. vezes inconsciente. Eu ontem carregava 100 quilos, hoje carreguei por 150. Este problema aqui eu vou carregar hoje, vou carregar amanhã, vou resolver isso. Aquilo é terapêutico, ponto. Essa é a minha opinião. Então não há que, porque o ginásio quer ficar com um corpo. Não pode ser esse o objetivo. Por isso é que as minhas conversas, eu às vezes dou. Às vezes tenho conversas com algumas pessoas que querem. Como é que tu fazes? Não sei o quê. Por que tu queres fazer? É a primeira pergunta que eu coloco. Por que tu queres emagrecer? Por que tu queres aumentar o peso? Por quê? Quando a conversa é. Porque não sei, quando o pessoal começa a trazer questões emocionais, aí começamos a conversar. E essas pessoas normalmente conseguem fazer. Poxa. Quando Tem um começam porquê outras, muito forte. tem um porquê forte. Elas chegam lá. Tem uma pilha de exemplos. De pessoas que começaram a dizer, porque quem diz, não sei o quê, porque eu queria ter as costas como a tu. Era bom. Se fosse fácil. Era bom. Se fosse fácil. Então, vê bem. Quais são os teus conceitos? Por que tu queres fazer isto? Se vais... Porque não é fácil. Nem todos os dias tu vais acordar com motivação para ir treinar. Ninguém acorda todos os dias motivado. Definitivamente. Mas tu tens que acordar decidido. Dias de dizer, eu não vou treinar. Mas por que eu não vou treinar? Por quê? Entender bem por quê. Se é o corpo que está a pedir para não treinar, ou se é o cérebro que está a travar. Porque o nosso cérebro não foi feito para aquilo que a gente anda a fazer. Carregar ferros, não sei o quê. O nosso cérebro não está para isso. Quanto mais calma a vida, melhor. Porque só está para nos manter vivos, só. Então a gente anda a criar muito stress no corpo. O cérebro começa a criar formas de dizer, não, isso é demais, tens de parar. Tens de parar. E se tu não estás preparada, não entendes essa linguagem, tu vais parar. Uma coisa é parar porque o corpo precisa descansar e também precisa descansar, porque tens uma lesão, tens que descansar. Agora, não treinaste ontem, não treinaste antes de ontem, não dói nada, só não queres ir. Aí é que tens que ir. Vamos embora. E tu já estás a dar outro comando para o teu cérebro.
Quem manda aqui não és tu. Pois, eu tenho o controle. Eu tenho controle. Quanto mais tu fazes isso, menos momentos de, eu não quero, tu tens. O cérebro já começa a entender que eu já não mando muito aqui. Posso tentar, mas não vai dar. Pô, ok. Olhando para quem és hoje, num todo, sentes uma mulher bem-sucedida? Em todos os aspectos. Que eu acho que para mim são fundamentais. Ok? Espiritualmente, fisicamente, eu me sinto uma mulher realizada. Todo o resto vem como consequência. Agora, se eu me sentir triste, deprimida, sei que isso não me leva a lugar nenhum. Então, eu busco sempre estabilidade emocional, espiritual, isso sempre vai me trazer todos os outros benefícios que advém daí, não é? Estás aberta para novas relações, se é que não tens uma? Olha, por acaso não tenho, abri essa porta da minha vida agora. Atenção. Essa porta está aberta, mas é capaz de já estar a ser fechada. Não Mal sei. abriu. Mal abriu. Com minha fila. Brincadeira. Modéstia. Brincadeira. Não, durante muito tempo da minha vida eu estava focada em eu não posso pedir, eu não posso cobrar ou pedir que o outro seja uma coisa comigo que eu não sou. Meninas, atenção. Não posso querer ter um homem atencioso, carinhoso, quando eu sou tóxica. Esquece isso, não vai acontecer. Tudo aquilo que eu quero ter no meu parceiro, aquilo que eu quero ter na minha volta, eu tenho que me tornar isso primeiro. Ok? Dar para receber. É o mínimo. Simples quanto isso. Então eu ainda estava, estava num processo de, quem eu sou, como é que eu sou, o que eu quero ser, que tipo de mulher que eu quero ser. Então já acabei todo o meu TPC. Acabei não, boa parte do TPC está feito. Então já começo a ponderar essa porta aberta da minha vida. Ficou fechada há muito tempo. Senhores solteiros, por favor, solteiros, eis a oportunidade. Pronto, então é isso. Boa, interessante. É. Interessante. Vamos lá, terminar isto. A atividade física definitivamente faz hoje o teu estilo de vida. Sem sombra de dúvidas. Percebendo pela nossa conversa, é algo indispensável. Sim, 100%. Olhando para a tua vida profissional, percebe-se que és muito dada àquilo que tu fazes. E percebes que gostas de fazê-lo bem. Adoro o meu trabalho, adoro a minha vida. Ok. Olhando para a mulher de hoje, que muitas das vezes, embora o termo empoderada ainda não seja o melhor termo que se possa ter criado, mas vejo que a mulher de hoje tem uma necessidade de se sentir mais livre. Ela tem uma necessidade de evoluir. Que bom. Disseste há um bocado que tu estavas ainda a criar condições de ser aquilo que tu queres receber. E julgo também que muitas mulheres, talvez de forma errônea, também estão já neste processo de ser aquilo que elas procuram ter. Talvez estejam a pedir antes de ser, mas ok. Como é que nós podemos apelar, porque acho que é o máximo que podemos fazer, apelar a estas mulheres principalmente, e a alguns homens, com o juízo no lugar, obviamente, para perceberem que isto é um processo. Para perceberem que vão precisar de tempo, vão precisar de conhecimento, sobretudo, e vão precisar de estar a fazer, ao invés de estar só a pensar, que podem ter sem necessariamente incluir ações. O apelo que eu faço, conselho, apelo não digo conselho talvez, mas tanto mulheres quanto homens, aprendam a estar sozinhos, aprendam a ser sozinhos. Esse é o ponto número 1, na minha opinião. Se tu não consegues estar contigo, eu não vou conseguir estar contigo. Se tu não te suportas, eu não suporto-te. Então aprende a estar contigo, aprende-te a valorizar-te, aprende-te
a gostar de estar sozinho. Eu adoro estar sozinho. Ok. As pessoas até dizem que não, estás exagerado. Eu sei, ok, tá bem, mas é um momento bom para mim. Eu gosto desse momento. Porque eu me entendo. Quanto mais tempo eu fico sozinha, mais eu... e não fico aborrecida por causa disso. É um pouco perigoso. É extremamente perigoso. É um pouco perigoso, mas é preciso ter consciência, né? Que, olha, isto não pode ser um vício. Em algum momento eu vou ter que partilhar o espaço com alguém, seja quem for, amizade, amigas ou amigos, quem quer que seja. Em algum momento essas pessoas vão ter que estar à minha volta. E se eu não souber lidar com as pessoas à minha volta, começa a ser perigoso. Então vai calibrando a coisa. Fica sozinho, tira tempo para estar sozinho, eu tiro tempo para estar sozinha. Fico em casa mesmo sozinha, for fim de semana todo eu vou ficar sem problema nenhum. E enquanto isso eu vou refletindo, vou me avaliando, vou me estudando, vou me entendendo. Okay? É bom saber o que tu gostas. É bom saber o que tu não gostas. É bom saber o que tu gostas de fazer quando estás sozinho. Ok? O que tu não gostas de fazer quando não estás sozinho. É bom te conheceres. Então, quanto mais nós nos conhecemos, melhor nós temos para dar. Quanto mais nós nos conhecemos, melhores coisas ou pessoas vão entrar na nossa vida. Então, solitude e solidão são coisas diferentes. Então, eu sou muito a favor da solitude. Aprendam a estar sozinhos. As pessoas não têm esse hábito. Querem estar sempre rodeadas de pessoas, querem sair de um relacionamento para outro, querem... é importante estar sozinho. Então, quanto mais vocês ficarem sozinhos, mais vocês estudarem, se entenderem-se, vocês vão entender que, ok, que eu gosto é isto, que eu não gosto é isto, e vão começar a tolerar menos coisas que não querem. Ok? Então, quando a gente não tem esse espaço, qualquer coisa que nos põe à mesa, a gente come. Não é bem assim. Eu não como isso, eu não como óleo, não quero. Mais fome que eu esteja, não quero. Não quero. Agora, se eu não sei fazer esse filtro, entender quais são os meus gostos, não só eu vou comer. E vai me fazer mal no estômago depois. Eu vou dizer porque que eu comi, eu sabia que não podia. Então tem que ser categórica, eu não como isso, não posso, não quero. Ponto. Não. Bom, eu ia querer tornar esta conversa extremamente mais longa, porque é extremamente interessante. Acho que aprendi muito, num tom muito suave, e deu para perceber que aquilo que transmites nas redes não é quase nem a metade daquilo sério? que consegues Sinto ser. pena disso. Tem que É fazer uma boa alguma energia. coisa. É uma boa energia, por acaso, mas sem dúvida consegues dar mais. Sorte de quem te tem por perto para poder absorver. E espero que essa pessoa que te tem por perto saiba absorver, porque esse é um outro aspecto da vida. Mas meus parabéns já agora. Obrigada. E obrigado pela aula. Obrigada eu pelo convite. Olha, o Eduardo convidou-me ontem, mandou uma mensagem a brincar. Para mim foi a brincar? Não, para mim era sério. Eu achas uma boa ideia, amanhã às 14, não sei o quê. Como assim? Vamos a isso. E fomos. E aqui estamos. Essa é outra coisa. Quero te agradecer, primeiro, pelo convite. Segundo, precisas de fazer algo que talvez não saibas, que contribui muito para o meu próprio desenvolvimento. Okay. Não tenho muito receio em... Se vocês forem... Quem me acompanha, quem me segue nas redes sociais, sabe que eu pouco falo. Eu posto mais fotos, um texto, não sei o quê, um pouco apareço a falar. Então, estar aqui contigo, conversar contigo, é uma forma de quebrar isso, pelo menos para mim, quebrar esse medo, essa barreira de falar. Eu não sou perfeita, então, entendo, né? Tenho tenho os meus travões, tenho os meus medos, tenho os meus receios. E falar é um desses receios, desses medos que eu tenho. E ter aceito o teu convite assim, pontualmente, foi um desafio que eu me coloquei. Eu não recuso nunca mais nenhum convite, nem para live, nem para podcast, nem para entrevista, nada, não nego mais. Boa. Vou falar, seja o que for. E pronto, porque espero e acredito que alguma coisa, ainda pouquinho que seja, que eu disse aqui hoje, vai tocar alguém. Definitivamente. Alguém aprendeu, tu já ias chorar aqui. E pronto, não volto mais, não recuso mais. Basta se houver tempo, disponibilidade, naturalmente, eu vou passar a ter estas conversas. A Bela diria agora, vocaliza. Exatamente. Ela também é outra pessoa que tem puxado muito. Vai lá, o que é que tu não falas? Não sei o que. Bela, calma.
Marketing aqui és tu, não sou eu. Mas é sim uma barreira que eu estou a tentar quebrar, que eu estou a tentar ultrapassar e ver como é que a coisa corre. E obrigada Modéstia à pelo convite. parte, eu te diria, não tens por que fugir. Tens muito a dar. Obrigada. Tens Obrigada. muito a dar. Vou Definitivamente. tomar nota, vou fazer. Não tome nota, toma ação. Pronto, vou tomar ação. Obrigada. Foi um prazer, foi todo meu. Igualmente. E malta, esta não foi a nossa conversa, foi mais um podcast. E desta vez nós decidimos trazer aqui uma mulher diferenciada. E pelo que vocês conseguiram acompanhar nestes minutos de conversa, é muita bagagem. Podíamos ter absorvido um pouco mais, sugado um pouco mais, mas disse que tudo demais faz mal. E desta vez vamos preferir fechar por aqui para que não seja demais, para que deixe aquela necessidade de tu deixares aí teu comentário pedindo uma parte 2 para que tu possas partilhar sem que o conteúdo seja demasiado denso e tu voltes aqui para poder ver mais uma conversa como esta no nosso podcast, que eu espero te ver na próxima. Naina, muito obrigado. Obrigada eu. E até a próxima. Até a próxima.